Quando esses atletas profissionais estavam competindo numa prova de canoagem, um dos caras pegou a garrafa de água do adversário e colocou doping lá dentro, o que ia fazer o inimigo dele remar muito mais rápido. Antes da prova começar, o adversário dele deu um gole gigantesco na água e bebeu todo o doping, se sentindo bem mais forte e poderoso. E assim que a prova começou, o cara remou que nem um monstro e saiu passando todo mundo. Naquele momento, o cara que adulterou a garrafa dele começou a remar com todas as forças que ele tinha e até mesmo alcançou o outro, criando uma competição acirrada. Mas como o atleta que tinha sido dopado também era mais jovem, ele acabou se segurando por mais tempo e vencendo a prova, se tornando o mais novo prodígio do país. O problema foi que o tempo dele foi tão bom que as pessoas suspeitaram e decidiram fazer um exame antidoping, o que fez ele ser pego e banido da canoagem. Completamente furioso, ele entrou na justiça e obrigou as pessoas a olharem as câmeras daquele dia, descobrindo o verdadeiro culpado e banindo ele no lugar dele para sempre. Quando esses astronautas estavam fora da Terra numa missão, eles começaram a ouvir um barulho na porta da nave como se alguém estivesse batendo nela. E quando eles foram ver pela janela, não tinha ninguém batendo. Na mesma hora, eles pensaram que eram pedras do espaço que estavam atingindo eles, mas quando a missão acabou e a nave voltou para a Terra, eles olharam a parede dela e não tinha nenhum dano. Por conta disso, todos os astronautas passaram por exames psicológicos para saber se eles não estavam malucos, e quando os testes de todos eles mostravam que eles estavam bem, os caras começaram a suspeitar que poderia ter sido algum alienígena. Alguns anos depois, eles enviaram outra missão para o espaço, e a mesma batida foi ouvida por outros astronautas diferentes e em lugares diferentes, o que dava ainda mais força para a teoria de que tinha sido alienígena. Porém, tinha um engenheiro que não acreditava nisso e decidiu pegar pedaços da nave para colocar num lugar tão frio quanto o espaço, o que fazia o metal se contrair e fazer um barulho. Mas quando ele mostrou esse barulho para os astronautas, eles disseram que não tinha nada a ver com o que eles ouviram e o som permanece um mistério até hoje. Quando a polícia encontrou o corpo dessa mulher numa floresta, ela estava presa com uma corda no peito, como se alguém tivesse colocado ela ali. Na mesma hora, eles checaram a moça para achar mais alguma informação e descobriram que ela tinha sido atacada com uma faca. E sem opções, eles tiraram várias fotos do que tinha acontecido e publicaram no jornal para ver se alguém sabia de mais uma coisa. Foi então que o assassino da mulher leu a reportagem e caiu na gargalhada. Na mesma hora, ele escreveu uma carta dizendo ser um cidadão preocupado, onde ele falava exatamente todos os detalhes de tudo que ele tinha feito e como a mulher tinha ficado depois de ter sido atacada. Depois, ele lambeu o selo da carta e enviou ela sem dizer o nome dele. Quando os policiais leram, eles ficaram nervosos e com vontade de rasgar, já que na época não existiam testes de DNA que pudessem fazer para descobrir quem tinha enviado. Mesmo assim, eles guardaram a carta e depois de 15 anos, os testes de DNA começaram a funcionar bem. Sabendo disso, eles pegaram o selo que tinha sido lambido pelo dono da carta e conseguiram descobrir a identidade do assassino, prendendo ele 15 anos depois. Quando esses caras estavam cavando um buraco procurando petróleo, um gás acabou aparecendo e eles decidiram tacar fogo nele, achando que isso ia fazer o gás sumir mais rápido. O problema foi que 2 dias se passaram e o buraco não parava de pegar fogo, justamente porque o solo continuava vazando gás e isso alimentava o incêndio. Então, eles chamaram os bombeiros, que logo trouxeram as mangueiras. Mas assim que a água chegava no buraco, ela era imediatamente apagada pelas altas temperaturas. Foi então que eles decidiram trazer um caminhão cheio de terra para tapar o buraco. E mesmo que no primeiro momento eles tenham conseguido apagar o fogo, o gás começou a ficar concentrado lá embaixo e vazou por outros lugares, causando mais incêndio e sendo ainda mais perigoso. Por isso, eles ignoraram aquele buraco por 20 anos e ele continuou pegando fogo por todo esse tempo, até que o governo ficou com raiva e preparou uma espuma especial que se expandia e resfriava. Mas quando eles jogaram ela lá embaixo, ela foi imediatamente derretida, já que a temperatura chegou aos 1000 graus e a cratera ainda tá pegando fogo até hoje. Quando essa família pobre estava almoçando junta, o filho de 12 anos roubou a comida de todo mundo e comeu tudo de uma vez, fazendo os pais dele expulsarem ele de casa. Sem opções, ele começou a viajar pelas ruas da França, comendo tudo que via pela frente, desde terra até pedras. Foi aí que algumas pessoas notaram que ele comia absolutamente qualquer coisa e começaram a jogar objetos aleatórios como moedas para ele comer, o que transformou ele numa celebridade local. Mas um dia, o país entrou em guerra e os militares foram até as ruas recrutar vários jovens, levando o garoto pro exército. Mas no primeiro almoço lá dentro, ele comeu o almoço de 15 soldados, o que fez eles rirem pra caramba e decidirem levar ele direto pro hospital. Lá dentro, os médicos não tinham comida suficiente para alimentar ele e logo ele começou a revirar o lixo o dia inteiro. O problema foi que um dia, um bebê do hospital misteriosamente sumiu e logo as pessoas pensaram que ele tinha devorado ele. Por conta disso, ele foi jogado para fora do hospital sem nenhum médico conseguir explicar o
que ele tinha e ele morreu aos 26 anos na rua de tuberculose. Quando esses caras estavam lutando boxe contra um dos melhores do mundo, um dos técnicos decidiu colocar uma pedra de gesso dentro da luva do lutador dele, fazendo ele socar com muito mais força. Alguns minutos depois, a batalha dele contra o bom lutador começou e ela parecia bastante parelha, com ambos os lutadores acertando bastante. Mas quando o trapaceiro acertou um golpe nos olhos do outro cara, ele acabou ficando com a visão embaçada. Foi aí que o cara percebeu que aquele era um ponto fraco e mirou naquele ponto até o cara não conseguia enxergar mais nada. Depois de algumas rodadas, a batalha já tinha virado uma surra completa e o lutador honesto acabou desmaiando derrotado. Quando ele acordou, o médico percebeu que o olho dele tinha sido rasgado e que ele ficaria com a visão totalmente embaçada pro resto da vida. Então o pai dele foi até o ringue cumprimentar o outro lutador e percebeu que tinha algo de errado com as luvas dele. Quando inspecionaram elas e encontraram as pedras, o lutador e o técnico acabaram sendo presos por agressão, mas o melhor lutador nunca mais voltou a lutar. Quando esse cara foi alimentar um monge que ele não gostava, ele colocou veneno na comida para tentar acabar com ele. E assim que o monge começou a comer, ele gostou tanto da comida que ele devorou ela inteira junto com o ovinho que também estava envenenado, deixando o cara bastante feliz. Mas depois de 5 minutos, o monge continuou perfeitamente tranquilo e o veneno não fez efeito. Então o cara sacou uma arma e deu um tiro nele, que não acertou o coração. Mesmo assim, ele saiu correndo comemorando e foi contar para os amigos que o plano tinha dado certo. Mas quando o amigo voltou para pegar o corpo do monge, ele se levantou e deu um chute no cara, saindo correndo para fora daquele palácio. O problema foi que o cara avistou ele de novo e deu mais 2 tiros, acertando a perna dele e fazendo ele cair no chão. Mas como as balas dele acabaram, ele partiu para cima do monge e mesmo assim o monge conseguiu espancar ele com tranquilidade. Mas quando a luta acabou e o monge ia continuar a fugir, 4 nobres psicopatas chegaram e infelizmente capturaram ele, jogando ele no rio congelante como a única opção que acabou sobrando. Quando as vacas desse fazendeiro estavam com muita fome, o governo deu para ele uma muda de árvore pequena e obrigou ele a plantar, garantindo que alguns dias o problema ia se resolver. Logo de cara, aquela pequena árvore começou a crescer bem rápido e a ter uma quantidade de folhas bem grande, o que permitiu a ele usar elas para alimentar as vacas. O problema é que a árvore não parou de crescer e logo começou a fazer sombra em cima de tudo, tirando a luz de outras árvores e matando elas no processo. Na mesma hora, o fazendeiro entendeu que aquela era uma árvore chinesa chamada Kudzu e partiu para cima para cortar. E por mais que ele tenha derrubado ela completamente, várias raízes ficaram no solo e a árvore renasceu meses depois, ocupando cada vez mais espaço da fazenda. Naquele momento, o fazendeiro desistiu de derrubar ela e ela foi se espalhando para outros lugares cada vez mais rápido. E como o governo tinha dado essa mesma árvore para várias outras fazendas, a árvore acabou chegando em várias ruas e até mesmo em postes de eletricidade, o que causou um apagão gigante e dá um prejuízo de 500 milhões por ano até hoje. Quando esse casal alugou a barriga dessa mulher para ela ter 2 filhos para eles, um dos filhos acabou nascendo com síndrome de Down e o casal decidiu abandonar ele, voltando pro país deles só com a outra bebê. Logo de cara, a mulher foi obrigada a levar o filho deles para casa sem nenhum dinheiro, porque ela usou tudo que ela tinha ganho com a gravidez para pagar uma dívida antiga. Por conta disso, ela passou a trabalhar o triplo como vendedora de rua só pro garoto não morrer de fome, enquanto a menina vivia tranquila com os pais na Austrália. Por sorte, um jornalista acabou encontrando ela e ouvindo a história, e ele transformou aquilo numa notícia mundial, fazendo vários jornalistas aparecerem na casa dos pais em busca de informações. 2 semanas depois, o pai saiu para falar com eles nervoso e disse que ele abandonou o filho porque o médico disse que ele ia morrer em poucos dias. Mas quando os caras perceberam que ele estava mentindo, eles divulgaram informações que comprovavam que ele já tinha agredido outras mulheres no passado. Por conta disso, ele foi levado à justiça, onde o juiz decidiu que ele não poderia mais chegar perto da filha dele, enquanto o filho dele recebeu $200 mil em doações. Quando uma pessoa chegava muito triste na sala desse médico, ele pegava um remédio para dormir e injetava na pessoa, e agora ela não tinha mais hora para acordar. Logo de cara, ele colocava o paciente numa sala com vários outros e continuava dando mais remédio para todos eles continuarem sempre dormindo, alimentando todo mundo com tubos e usando uma esponja para dar banho neles. No final do dia, ele chegava na sala com um aparelho de choque e fazia uma sessão particular com todos os pacientes. Naquele momento, alguns deles acordavam e viam a situação em que ele estava, mas quando isso acontecia, o médico dava mais remédio e logo as pessoas voltavam a dormir na mesma hora. Depois de 2 semanas, ele tirava os remédios de sono e deixava os pacientes acordarem, só dizendo que o cérebro deles tinha sido reiniciado e que agora eles estavam curados. O problema é que o tratamento não funcionava e os pacientes se lembravam do que tinha acontecido e foram processados
processar o médico, mas quando a polícia chegou na casa dele para prender ele decidiu tomar os mesmos remédios que ele dava para os pacientes para não ficar na cadeia. Quando esse cara tinha que descer a montanha para pegar o celular dele e tirar uma foto com os amigos, ele acabou caindo e batendo a cabeça, e o acidente fez com que ele perdesse memória e esquecesse o que ele tinha que fazer. Por conta disso, ele começou a andar pela montanha sem rumo até chegar em uma estrada e encontrar um caminhoneiro, o que fez ele imediatamente pedir uma carona. O problema foi que ele não sabia dizer bem para onde ele estava indo, e o caminhoneiro achou que era melhor deixar ele um pouco longe da montanha. Quando ele saiu do caminhão, ele percebeu que tinha que pedir outra carona, e logo um outro caminhão parou para ele e o processo se repetiu. Enquanto isso, os amigos perceberam que ele não ia voltar e decidiram ligar para a polícia e iniciar uma busca por toda a montanha, com mais de 100 pessoas ajudando. Mas naquele momento, ele já estava do outro lado dos Estados Unidos, convencendo várias pessoas a darem carona para ele. 6 dias depois, ele recuperou uma parte da memória e comprou um celular novo, ligando para o número da mulher dele que estava desesperada. Ele foi resgatado, mas ainda tem amnésia até hoje.